Oi, turma! Hoje a gente vai começar a estudar o pagamento e é um conteúdo bastante extenso, então eu dividi em duas partes, vão ser dois vídeos. A gente vai começar hoje pela parte 1, entendendo o que é pagamento, quais são os princípios atinentes a ele, quem é que pode pagar, quem é que pode receber. Então, para começar, a gente tem que lembrar que as obrigações elas têm um ciclo vital. Elas vão nascer, elas vão surgir de diversas fontes, como a gente já estudou as fontes das obrigações que eu tenho a lei, o contrato, declaração unilateral de vontade, o ato ilícito. Então, elas vão surgir dessas fontes e aí elas vão se desenvolver nas suas modalidades, que são várias também, como a gente viu, eu posso ter a obrigação de dar, fazer, não fazer. Dentro da de dar, eu tenho dar a coisa certa, dar a coisa incerta, tenho uma obrigação pecuniária, e aí ela vai se desenvolver e ela vai se extinguir. Nenhuma obrigação é perpétua, como a gente também já estudou. E a forma de extinção que se espera da obrigação é justamente o pagamento, porque aí eu estou terminando a obrigação com o cumprimento, ambas as partes, ambos os contratantes vão ficar satisfeitos. Então, o pagamento, ele é o meio mais típico e perfeito de extinção das obrigações. Por quê? Porque com o pagamento eu termino a obrigação porque ela foi cumprida. As partes receberam exatamente aquilo que elas queriam receber quando fizeram a obrigação. E aí é importante dizer que pagamento é o cumprimento de qualquer espécie de obrigação. A gente fala de pagamento, já vem na nossa mente você entregando dinheiro para alguém, mas o pagamento é ele é cabível em qualquer espécie de obrigação. Eu fiz uma obrigação de não fazer, quando eu me abstenho daquilo que foi combinado, isso é pagamento. Eu fiz uma obrigação de fazer, quando eu vou lá e cumpro o que eu disse que faria, isso é pagamento também. Então, o cumprimento de qualquer espécie de obrigação é justamente o pagamento e é a realização voluntária da prestação debitória, tanto quando procede do devedor, como quando provém de terceiro. É assunto ainda desse tema de hoje que o pagamento pode ser realizado por uma terceira pessoa. O credor vai receber de outra pessoa que não o devedor. Isso é possível também. Então, não é pagamento só quando o devedor cumprir. Eu posso ter o pagamento também por outra pessoa, que é o que a gente vai estudar hoje também. O pagamento pode ser efetuado voluntariamente, ou seja, o devedor vai lá e cumpre a sua parte, como ele pode ser feito por meio da execução forçada. O devedor ele não cumpriu a sua parte, o credor precisou ajuizar uma ação para requerer aquele cumprimento. Quando for cumprido no processo, também é considerado como pagamento. Não foi voluntário, porque a parte não quis, por conta própria, cumprir, precisou que o Estado, o juiz, determinasse o cumprimento, também vai ser uma forma de pagamento. E aí, a gente vai ter dois princípios atinentes ao pagamento, ou seja, dois princípios que vão precisar ser observados quanto ao pagamento. O primeiro deles é o princípio da boa-fé, também chamado de princípio da diligência normal. Ele vai dizer que, como está no material, as partes devem agir de forma correta, não só durante as tratativas, como também durante a formação e o cumprimento do contrato. O que é que isso quer dizer? Que a parte ela tem que agir de forma proba, de forma a não prejudicar a outra pessoa na obrigação, a outra parte, não só quando elas estão combinando para decidir se vão fazer a obrigação, mas também durante o cumprimento. Então, as partes elas vão se obrigar não somente pelo que está expresso no contrato, mas também por todas as consequências que, segundo os usos, a lei e a equidade derivam dele. Por exemplo, você me comprou 50 vacas para eu lhe entregar daqui a um mês. Já está feita a obrigação, a gente já celebrou esse contrato, por exemplo, e eu tenho ainda um mês para lhe entregar as 50 vacas. Não é porque a gente já fez a obrigação, você por acaso até de repente já me pagou, que a minha parte que eu tenho que pagar, que é a entrega das vacas, eu vou poder fazer de qualquer forma. Por exemplo, já está vendida mesmo, não vou alimentar, vou deixar elas aí sem cuidado, vou deixar elas sem higiene, vou deixar elas adoecerem. Não, eu preciso agir como bom pai de família agiria para conservar o seu bem. Então, eu vou ter que cuidar do bem para entregá-lo em perfeito estado, até para não prejudicar a outra parte. Ela pagou por um bem perfeito, tem que receber um bem perfeito também. O outro princípio
referente ao pagamento é o princípio da pontualidade. Quer dizer que a prestação ela deve ser cumprida em tempo, no momento atrasado e de forma integral, no lugar e modo devidos. Então, não é porque você tem que entregar R$100, por exemplo, que você vai entregar de todo jeito, no dia que você quiser, ou então entrega 30 hoje, 70 amanhã. Não, o pagamento ele tem que ser de forma pontual, e aqui pontualidade, quando a gente está falando desse princípio, não quer falar só do dia certo de pagar. Tudo bem, tem que pagar na data combinada, mas também de forma integral. O credor ele não pode ser forçado a receber por partes, ainda que o objeto seja divisível, ele tem que receber integralmente, a menos que tenha sido convencionado que ele vai receber por partes. Sem essa convenção, ele não pode ser obrigado a receber por partes, mesmo que o objeto seja divisível, como o exemplo do dinheiro. Você pode falar, mas o dinheiro divide, eu lhe dou 50 hoje, 50 amanhã. Se ele não quiser, ele não é obrigado a receber. Então, tem que ser integral e também tem que ser no lugar e no modo devidos. Eu disse que nesse nosso negócio você teria que me entregar R$100 através de transferência bancária. Foi o modo combinado. Você não pode querer pagar de outro jeito. É para você pagar aqui onde eu moro, eu vim trazer o dinheiro. Você não pode querer que eu vá buscar. Então, o princípio da pontualidade ele é bastante amplo. Ele diz que a prestação tem que ser cumprida da forma combinada. Então, você não pode querer trocar o modo de cumprimento, dividir ou pagar em outro lugar, em outra data, não. Você, como devedor, tem que cumprir da forma que foi combinado. E aí, só a prestação devida, cumprida integralmente, desonera o obrigado. Você está querendo entregar uma coisa diferente? O credor não é obrigado a receber. Você quer entregar exatamente o que foi combinado, mas de forma fracionada? Credor não é obrigado a receber. Então, você só vai se desonerar, está livre da obrigação, se você cumprir a prestação exatamente como foi combinada. Quanto à natureza jurídica do pagamento, ela é controvertida na doutrina, justamente pelo pagamento ser um ato de natureza variável. Essa natureza vai depender da qualidade da prestação e de quem o efetua. Se é feita por um terceiro, é um negócio jurídico. Se, além de extinguir a obrigação, transferir propriedade, que a gente vai falar lá na frente sobre isso, é negócio jurídico também. Lembrando que no negócio jurídico, a vontade das partes influencia no resultado, então elas têm uma autonomia maior. Em outras modalidades, o pagamento é um ato jurídico estrito sensu. Lembrando que o ato jurídico estrito sensu é aquele que as partes praticam por vontade, elas querem praticar aquele negócio, aquele ato, melhor dizendo, só que os efeitos vão ser previstos em lei. As partes não têm essa possibilidade de influenciar nos efeitos, diferente do negócio jurídico. E aí, por isso que ela pode ser o ato jurídico estrito sensu ou o negócio, a depender do tipo de pagamento. Eu até trouxe o entendimento de Gonçalves, quando ele fala que o pagamento tem a natureza de um ato jurídico em sentido amplo, da categoria dos atos lícitos, podendo ser ato jurídico estrito sensu ou negócio jurídico, bilateral ou unilateral, conforme a natureza específica da prestação. Então, quando é um terceiro que paga, as partes podem modular os efeitos, negócio jurídico. Se for das outras modalidades, ato jurídico estrito sensu. E aí, não é qualquer ato que vai constituir o pagamento. Para que eu entenda que realmente houve o pagamento, eu preciso cumprir alguns requisitos que a lei vai trazer. Então, quais são os requisitos de validade desse pagamento? Primeiro, a existência de um vínculo obrigacional, a existência de um débito. Se eu quero pagar é porque eu estou devendo, existe uma dívida. Então, para que seja pagamento, eu preciso que exista um débito. E aí, vamos para o segundo requisito, que é a intenção de solver, de pagar esse débito. Ânimo solvendi quer dizer a vontade de pagar. Então, além de existir um débito, eu tenho que querer cumprir aquele débito para ser pagamento. Eu vou lhe entregar R$100, mas eu não lhe devo nada, isso não é pagamento, isso é uma doação. Agora, se eu estou lhe entregando R$100 porque eu lhe devo R$100, isso é um pagamento. Então, eu preciso que exista um débito e que a parte tenha essa vontade de pagar. Só que também não basta que exista um débito e que ela tenha vontade de pagar.
eu preciso do cumprimento da prestação, ou seja, que você vá pagar com o que foi combinado. Eu lhe devo R$100, estou chegando com um cachorro para lhe entregar, isso não é pagamento. Por quê? Porque não foi combinado que eu entregaria um cachorro, foi combinado que eu entregaria os R$100. Então, os requisitos, eles são cumulativos, eu preciso de todos. Eu preciso ter um débito, querer pagar e querer pagar com o que foi combinado, o cumprimento exato da prestação, entregar exatamente aquilo que foi combinado. E aí, eu preciso ter uma pessoa para efetuar o pagamento, que é o solvens. Solvens é aquele que paga. E eu preciso de uma pessoa para receber o pagamento, que é aquele que recebe o pagamento, o acipiens. Então, solvens é quem paga, no caso, o devedor em regra, mas a gente vai ver que pode ser que uma terceira pessoa faça esse pagamento. E o acipiens, que é o credor, também em regra, que a gente vai ver que eu posso pagar para um representante do credor, pode acontecer de eu pagar para o credor putativo. Então, não é correto, não é tecnicamente correto dizer que solvens é o devedor e acipiens é o credor. Por quê? Porque uma pessoa diferente do devedor pode pagar, eu não devo, mas quero pagar, e eu vou ser solvens porque eu estou solvendo, eu estou pagando, e uma pessoa diferente do credor pode receber. Então, acipiens não é a mesma coisa de credor. Acipiens é quem recebe, quem aceita o pagamento. Solvens, quem faz esse pagamento. E aí, eu preciso ter uma pessoa para pagar, uma pessoa para receber, que é justamente o que a gente vai ver a partir de agora, que é a quem eu devo pagar primeiro. Vamos ver quem não, quem deve pagar. Vamos ver primeiro quem é que pode efetuar esse pagamento. Então, quem é que deve pagar? Vamos falar primeiro do pagamento efetuado por pessoa interessada. O devedor pagar já é a regra, então a gente nem vai falar do pagamento feito pelo devedor, porque isso é o que é a regra, é o que o código vai prever. Mas o pagamento pode ser feito por outras pessoas, e aí a gente precisa ver como é que esse pagamento ele vai acontecer. Então, primeiro vamos falar do pagamento efetuado por pessoa interessada. Qualquer pessoa interessada pode pagar a dívida para extingui-la. Só que esse interesse que justifica esse pagamento é o interesse jurídico. Então, só se considera interessado quem tem interesse jurídico na extinção da dívida. E como é que eu vou saber se o interesse da pessoa é jurídico ou não? O interesse jurídico, ele vai acontecer, ele vai estar presente quando a pessoa que pagar, ela está pagando porque ela poderia sofrer uma consequência desse inadimplemento. Ou seja, ela não é a devedora, mas se o devedor não pagar, ela vai sofrer as consequências. Por exemplo, a pessoa vinculada ao contrato como fiador, a pessoa solidariamente obrigada, o herdeiro, o adquirente do imóvel hipotecado, ou até mesmo o locatário. Então, por exemplo, eu tenho um imóvel e você mora de aluguel nele. Só que eu estou devendo as parcelas desse imóvel para a Caixa Econômica. Se eu não pagar, a Caixa vai tomar o imóvel de mim. Quando ela tomar o imóvel de mim, ela vai tirar você do imóvel também, porque você é só o locatário, você não tem propriedade ali. Então, você poderia sofrer as consequências se eu não pagasse. Então, você pode ir lá e pagar. Então, o terceiro interessado é aquele terceiro que pode sofrer as consequências do inadimplemento. Justamente porque ele poderia sofrer essas consequências, ele pode pagar. Tanto ele pode pagar, ele tem esse direito de pagar, que se o credor não quiser receber, esse terceiro interessado pode fazer a consignação, ou seja, ajuizar uma ação para forçar o credor a receber. Então, como está no material, a recusa do credor em receber o pagamento oferecido pelo devedor ou por qualquer outro interessado lhe dá o direito de promover a consignação. Então, quem tem que pagar é o devedor. Ele não paga, eu fico sabendo do débito e eu sei que eu vou poder sofrer as consequências se ele não pagar, eu vou lá e pago para o credor. O credor não quer receber, eu posso judicialmente consignar para forçar esse credor a receber.
quando eu pagar, ou seja, o credor recebeu ou recebeu extrajudicialmente ou através da consignação, depois que ele receber, que eu pagar, eu me torno a nova credora, eu me subrogo nos direitos do credor. O que é que isso quer dizer? Eu paguei uma dívida que não era minha, agora eu posso cobrar esse valor do devedor. Eu paguei para eu não sofrer as consequências, mas a dívida não era minha. Então agora eu me tornei a nova credora. Eu me subrogo nos direitos do credor, ou seja, eu agora posso cobrar o devedor. E quando a gente fala de se subrogar, é uma substituição integral. Então, todas as garantias que o credor tinha passam para esse terceiro interessado que pagou. Então, não é simplesmente cobrar do devedor o que ele pagou, é cobrar do devedor o que ele pagou, mas com todas as garantias que o credor antigo tinha. Nesse exemplo que eu dei da Caixa, a Caixa era a credora hipotecária. Eu fui lá e paguei, eu agora sou credora hipotecária também. Ou seja, se o devedor não me paga, eu posso tomar a casa dele. Então, o terceiro interessado, quando ele paga, ele se subroga nos direitos do credor. Então, ele se torna um novo credor com todas as garantias que o credor antigo tinha. Isso é importantíssimo, por isso que eu estou repetindo, porque é uma diferença que a gente vai ver do pagamento por interessado para o pagamento por pessoa não interessada. Então, só o interessado consegue consignar em nome próprio, ou seja, ajuizar uma ação em seu próprio nome para forçar o credor a receber, e só o interessado vai se subrogar nos direitos do credor, virar o novo credor com todas as garantias, todos os benefícios que o credor antigo tinha. E se a obrigação ela for personalíssima, intuito personae, aí o terceiro interessado não vai poder pagar. Porque na obrigação, quando ela é personalíssima, só quem pode cumprir é o próprio devedor. Então, por exemplo, eu sou fiadora sua numa obrigação em que você se comprometeu a fazer um show na formatura. Eu sou sua fiadora, que se você não fizer o show, eles vão cobrar de mim a indenização. E eu tô sabendo que você não quer ir fazer o show. Eu posso ir fazer o show no seu lugar? Isso seria pagamento, por quê? Porque o pagamento é o cumprimento da obrigação, nesse exemplo é de fazer. Mas eu não vou poder fazer o show no seu lugar porque é uma obrigação personalíssima. Eles contrataram você pelas suas características. Então, por mais que eu seja interessada, que eu vá sofrer as consequências desse inadimplemento, eu não vou poder cumprir. Por quê? Porque é algo personalíssimo que só pode ser cumprido pelo devedor. Então, lembrando, quando a pessoa é juridicamente interessada, ela pode sofrer as consequências de inadimplemento, ela está autorizada a pagar, se a obrigação não for personalíssima, e ela tanto está autorizada a pagar, que se o credor não recebe, ela consegue consignar em nome próprio, e ela consegue se subrogar nos direitos do credor. Ela, quando pagar, se torna a credora com todas as garantias, todos os benefícios que o credor originário teria. Pode haver ainda o pagamento por terceiro não interessado, ou seja, alguém que não tem interesse jurídico, quer pagar, ele vai poder pagar também. Por quê? Porque há o interesse social de que as obrigações sejam cumpridas. Então, se o credor quer receber, uma pessoa diferente do devedor quer pagar, o pagamento vai poder acontecer. Então, enquanto o terceiro interessado é o que tem interesse jurídico, o terceiro não interessado é aquele que não tem interesse jurídico na solução da dívida, ou seja, ele não pode sofrer as consequências do inadimplemento. Então, ele pode ter interesses diversos, não é jurídico, mas pode ser um interesse moral, um interesse de amizade, um interesse familiar. Por exemplo, o pai, que não poderia ser obrigado porque seu filho já é maior, ele vai lá e paga a dívida do filho. Ele não poderia ser responsabilizado, então ele é um terceiro não interessado. Então, a pessoa que não é devedora pode pagar uma dívida, mesmo sem interesse jurídico, porque é interesse do credor receber. Então, para o credor, não importa quem vai efetuar o pagamento, o que ele quer é ser pago, então ele pode querer receber. Agora, se ele se recusar a receber, ou seja, se o credor se recusar a receber o pagamento por terceiro não interessado,
O terceiro não interessado também vai poder consignar, ou seja, ajuizar uma ação para forçar o recebimento do pagamento, só que vai ter que ser em nome e a conta do devedor. Ou seja, ele não consegue consignar em nome próprio. É como se ele fosse um representante ou um gestor de negócios fazendo aquilo no interesse do devedor. Ele não consegue fazer isso em nome próprio. Já é uma diferença para o terceiro interessado. Porque o terceiro interessado, como ele pode sofrer as consequências, ele consegue judicialmente forçar o recebimento da obrigação em nome próprio. O não interessado vai fazer isso em nome e a conta do devedor. E o devedor, ele pode se opor ao pagamento da dívida pelo terceiro não interessado. Ele pode falar, não, eu não quero que você pague no meu lugar. Ele pode se opor e se ele apresentar uma oposição, se ele se opuser a esse pagamento por terceiro não interessado, o terceiro perde a legitimidade para consignar. Isso pode acontecer porque o devedor ele pode não concordar com o pagamento pelo terceiro, pode não ser conveniente para ele que determinada pessoa faça o pagamento e agora ele deva para aquela pessoa. Então, se o credor quiser receber o pagamento pelo terceiro não interessado, vai acontecer o pagamento. Se o credor não quiser receber, terceiro não interessado vai poder forçar esse recebimento judicialmente através da consignação, mas em nome e a conta do devedor, não em nome próprio. E se o devedor se opuser, não quiser que o terceiro não interessado pague, o terceiro não vai conseguir consignar. Só que essa oposição do devedor não vai impedir que o credor aceite validamente o pagamento, ou seja, a oposição do devedor, ela só vai servir se o credor não quiser receber, porque aí o terceiro não vai conseguir consignar. Mas se o credor quiser aceitar, a oposição do devedor não vai adiantar, porque o credor quer aceitar, o terceiro quer pagar, vai haver o pagamento. Então, de fato, a oposição do devedor só vai ter a função mesmo de retirar a legitimidade do terceiro para consignar, ou seja, o terceiro não vai conseguir forçar esse cumprimento se o devedor não quiser que ele faça isso. Mas se o credor quer receber o pagamento do terceiro, a oposição do devedor de nada vai adiantar. Só que o pagamento feito por terceiro com desconhecimento ou oposição do devedor não obriga a reembolsar aquele que pagou se o devedor tinha meios para ilidir, ou seja, afastar a ação. O que é que isso quer dizer? O terceiro, ele quer pagar. Credor recebeu, está feito o pagamento. Mesmo se o devedor tivesse dito que não queria que isso acontecesse, como o credor quis receber, o pagamento estava feito. Quando o terceiro paga, ele pode cobrar esse valor do devedor. Ele se torna novo credor. Aqui não há subrogação, não é com todas as garantias que o credor teria, mas ele vai poder ser reembolsado do que ele pagou. Sem garantias, mas ele pode cobrar o que ele pagou. Só que, se o devedor ou ele se opôs ou ele nem sabia desse pagamento, ele não vai ser obrigado a reembolsar o terceiro se ele tinha meios para não pagar o credor. Por exemplo, ele não pagou o credor, o terceiro foi lá, se adiantou e pagou, mas ele nunca ia pagar o credor, porque, por exemplo, a obrigação já estava prescrita, não tinha exigibilidade. Ou, por exemplo, ele ia fazer uma compensação, porque o credor também devia a ele. Então, ele tinha meios de não ser obrigado a pagar. Então, se ele não ia ser obrigado a pagar, não precisava o terceiro ter pago aquela dívida. Então, o terceiro pagou, se adiantou, não vai conseguir ser reembolsado. Por quê? Porque o próprio devedor tinha meios de comprovar que não precisaria pagar. Então, ele não vai dizer, não vou poder admitir que ele não pagaria o credor e agora vai dever para o terceiro se ele não precisaria pagar o credor. Então, se ele comprova que ele tinha meios de afastar a ação de cobrança, como eu dei o exemplo da prescrição ou da compensação, e o terceiro vai lá e paga e o credor recebe, o terceiro não vai poder cobrar o reembolso através do devedor, porque o devedor ele não estava pagando porque ele tinha meios de não precisar ser cobrado, ou se fosse cobrado, de afastar essa cobrança. Credor e devedor,
eles podem acordar em não admitir o pagamento por terceiro não interessado. Então, o contrato entre credor e devedor pode ter uma cláusula que conste que eles não vão aceitar o pagamento por terceiro não interessado. Eles só podem fazer essa proibição mesmo em relação ao não interessado. Eles jamais podem proibir o pagamento por terceiro interessado, porque o terceiro interessado vai sofrer as consequências da dívida, do inadimplemento, então ele mesmo vai ser prejudicado, então ele pode pagar sim. Então, credor e devedor só podem afastar o pagamento por terceiro não interessado. Eles não podem fazer isso em relação ao terceiro interessado. O terceiro não interessado, que paga a dívida em seu próprio nome, tem direito a reembolsar-se do que pagar, mas não se subroga nos direitos do credor. O que é que isso quer dizer? Quando ele paga no nome próprio, ou seja, a quitação, o recibo sai em nome dele, ele pede para que seja em nome dele, que ele está pagando em nome próprio, ele vai poder cobrar do devedor exatamente o que ele pagou, para não haver enriquecimento sem causa, só que ele não vai se subrogar nos direitos do credor, ou seja, ele cobra exatamente o que ele pagou, mas se o credor tinha garantias, tinha outras vantagens, essas garantias e vantagens não passam para o terceiro. É uma diferença para o pagamento do terceiro interessado, que o terceiro interessado ele se subroga. Todas as garantias e vantagens que o credor tinha passam para ele. O não interessado não. Ele vai cobrar exatamente o que ele pagou, porque não pode haver enriquecimento sem causa, mas ele não vai se subrogar. Então, lembrando ainda o que a gente viu no slide anterior, e se o devedor comprova que não ia pagar o credor porque tinha meio de lidir a ação, nem o reembolso esse terceiro não interessado vai conseguir. E ele também não vai ter direito a reembolso se ele pagar em nome e a conta do devedor, ou seja, ele vai pagar o credor e o recibo sai em nome do devedor, ele está fazendo como se fosse uma doação, uma liberalidade, é um favor que ele está fazendo. Então, nesse caso, se ele paga em nome e a conta do devedor, ou seja, como se o devedor estivesse pagando, é como se fosse uma doação, ele não pode cobrar. Para que ele tenha o direito de ser reembolsado, e lembrando, ele nunca vai se subrogar, é só reembolso mesmo, ele tem que pagar em seu próprio nome. Então, o recibo tem que ser emitido em nome do terceiro para comprovar que é ele que está pagando e não fazendo uma doação para o devedor. Em alguns casos, o pagamento ele consiste na entrega de um objeto. Então, por exemplo, numa obrigação de dar, eu me comprometo a lhe entregar um carro, por exemplo. Então, isso, quando esse pagamento é feito através da entrega de um objeto, esse pagamento está transmitindo a propriedade. Uma coisa que era minha vai passar a ser sua porque eu lhe entreguei. Então, para que eu faça o pagamento através da entrega de um objeto, eu preciso ser dona desse objeto. Por quê? Porque se o pagamento transmite a propriedade, só quem é proprietário pode fazer. Eu nunca posso transferir o que eu não tenho. Se eu não sou dona, eu não tenho propriedade, como é que eu vou transferir a propriedade para você? Então, só terá eficácia o pagamento que importar transmissão da propriedade quando feito por quem possa alienar o objeto em que ele consistiu. Ou seja, o pagamento entregando uma coisa só pode ser feito pelo dono daquela coisa. Então, somente o titular do direito real, ou seja, o proprietário, poderá dar o bem em pagamento. E aí, em alguns casos, eu ainda vou precisar de uma autorização especial. Por exemplo, o cônjuge não pode dar em pagamento um imóvel se o outro cônjuge não autorizar. O tutor não pode dar em pagamento um imóvel do pupilo sem autorização judicial. Então, aqui eu preciso de uma segurança maior, por isso há exigências maiores da lei, porque eu estou entregando um objeto que é meu para outra pessoa que vai se tornar dona. Está havendo uma transmissão da propriedade, então só quem é dono pode transferir. Se o pagamento for efetuado por quem não era dono, ele vai ser convalidado se o adquirente estiver de boa fé
o alienante vier a adquirir posteriormente o domínio. Isso aí está previsto lá no Estudo do Direito das Coisas, no artigo 1268, parágrafo 1º. O que é que isso quer dizer? A regra geral é: se eu não sou dona, eu não posso pagar entregando esse objeto, porque ele não é meu, eu não tenho propriedade, não posso transferir a propriedade. Só que, se depois que eu lhe entregar, eu adquirir esse bem, fica tudo resolvido como se eu já fosse dona desde antes. Por exemplo, eu lhe vendi um computador e lhe entreguei. Só que esse computador, na verdade, não era meu, era da minha irmã, eu não poderia vender. Se minha irmã aparecer e quiser o computador de volta, você vai ter que entregar e depois você se resolve comigo me pedindo indenização. Só que se eu vendi esse computador que não era meu, mas depois que eu lhe entreguei, eu procurei minha irmã e falei, apareceu uma pessoa muito interessada no computador e eu vendi, mas eu lhe dou o dinheiro dele, então eu compro a você para poder deixar essa venda válida. Então, se eu faço isso, eu adquiro depois a propriedade, aquela transferência que eu fiz antes, quando eu não era proprietária, fica válida. Agora, isso, claro, desde que o adquirente, a pessoa que comprou, esteja de boa fé. Ela achava que era meu, ela não sabia que era um bem de outra pessoa, então esse pagamento vai se convalidar. Então, lembrando, a regra é: eu vendi uma coisa que não é minha, entreguei, não tem compra e venda. Se o dono aparecer, você vai ter que entregar. Mas se eu vendi uma coisa que não era minha, procurei o verdadeiro dono e dei o valor do bem a ela, comprei a ela, então a venda que eu fiz antes fica convalidada, fica válida desde o dia que eu entreguei, como se desde o dia que eu entreguei já fosse meu o objeto. Ainda quanto à transmissão de propriedade como forma de pagamento, se a coisa entregue ao credor for fungível e este tiver recebido de boa fé e a consumido, o pagamento terá eficácia, extinguindo-se a relação jurídica, ainda que o devedor não fosse o dono. Ou seja, eu vendi para você uma saca de feijão, entreguei para você, mas na verdade ela não era minha, era de outra pessoa. Você estava de boa fé, recebeu, pagou, consumiu. Quando o verdadeiro dono aparecer, você não vai ter mais como devolver porque você já consumiu, então o pagamento está feito. Aquilo que eu entreguei está válido. E o terceiro nem vai poder cobrar de você, porque você estava de boa fé. Ele vai cobrar daquele que não deveria ter entregue o bem, porque não era seu. Então, o verdadeiro dono, ele não vai ter ação contra o devedor ou o credor. Ele vai ter ação contra o terceiro que tenha entregue o bem indevidamente. Então, aqui é porque o bem é fungível e é facilmente substituível. Então, aquele que for culpado, substitui aquela saca de feijão por outra, é fácil de resolver. Vamos ver agora aqueles a quem se deve pagar. A quem é que eu posso efetuar o pagamento? Inicialmente, a regra é que eu tenho que pagar ao credor. Então, vamos falar do pagamento efetuado diretamente ao credor. O artigo 308 ele vai dizer que o pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito. Ou seja, eu tenho que pagar ao credor ou ao seu representante. Se eu pago a outra pessoa, não tem pagamento, a menos que o credor confirme depois que houve pagamento. Por exemplo, eu paguei para um terceiro, ele transferiu o dinheiro para a conta do credor, o credor confirma, eu recebi, tá pago. Ou se você comprovar que reverteu em proveito dele. Então, a regra é, pague para o credor ou para o representante. Porque se você paga para outra pessoa, vai ser mais complicado, você vai continuar sendo devedor, a menos que o credor confirme esse pagamento feito a outra pessoa, ou se você comprovar que reverteu em proveito dele. Ostenta a qualidade de destinatário do pagamento, legitimado a receber, não só o credor originário, como quem o substituir na titularidade do direito de crédito, ou seja, nem sempre você vai pagar o credor que começou a obrigação. O credor pode ter morrido e aí foi substituído por seus herdeiros, você vai pagar a eles, ou ele pode ter feito uma cessão de crédito, ele pode ter transferido o seu crédito para outra pessoa, você vai pagar a esse novo credor. Então, a prestação, ela tem que ser efetuada, ela tem que ser paga a quem for o credor na data do cumprimento. Então, olhar hoje, que é o dia de pagar, quem é o credor? Ainda é o credor que fez a obrigação comigo? Ou ele morreu e agora eu pago para os sucessores? Ou ele transferiu o crédito e agora eu pago para o cessionário, por exemplo? Se
se a dívida ela for solidária ou indivisível, qualquer dos co-credores está autorizado a recebê-la. A gente já viu solidariedade ativa aqui. Quando eu tenho uma solidariedade ativa, eu posso pagar a dívida toda a qualquer dos credores e o que receber me dá uma quitação total, que me libera perante qualquer um dos credores, e o que recebeu reparte lá a cota, entrega a cota de cada um dos outros. E se for uma obrigação indivisível, que não dá para eu fracionar, aí eu vou ter que entregar, como a gente viu, ou a todos os credores de uma vez, ou ao credor autorizado, ou ao credor que der uma caução de ratificação confirmando que vai passar para os outros credores. Se a obrigação ela for ao portador, quem apresentar o título é o credor. Lá em direito empresarial, vocês vão estudar os títulos de crédito e vão ver que tem algumas modalidades de título, e uma dessas modalidades é o título ao portador. O título de crédito ao portador é aquele que quem tiver com ele é o credor. Então, por exemplo, a pessoa que aparecer com o cheque lá no banco, o banco vai entregar o valor. Então, isso é um título ao portador. Então, quando for uma obrigação caracterizada, consubstanciada, num título ao portador, a pessoa que tiver com o título é o credor. E aí, quando você pagar, ela entrega o título para você. Então, lá tem esse princípio da cartularidade, que o próprio título representa a obrigação. Então, a quitação é feita com a entrega do título para você. Pode acontecer do pagamento ser feito ao representante do credor e vai ser perfeitamente válido. Então, o pagamento efetuado a quem de direito represente o credor é considerado válido. Então, se o credor tem um representante e você paga ao representante, você também recebe uma quitação que é válida e está livre dessa obrigação. Há 3 espécies de representante do credor. Eu tenho o representante legal, que o nome já diz, decorre da lei. Por exemplo, os pais são representantes dos filhos pela lei. O tutor representa o pupilo, o curador representa o curatelado. Então, é a própria lei que vai dizer quem são os representantes. Eu tenho o representante judicial, que é nomeado pelo juiz em determinados tipos de processo. Por exemplo, num processo de inventário, ele nomeia um inventariante para representar aquele espólio. Num processo de falência, o juiz nomeia um síndico para representar a massa falida, e por aí vai. Então, quando for o juiz que nomear um representante, é o chamado representante judicial. E eu tenho o representante convencional, que é quando as partes livremente são capazes e resolvem colocar alguém para representá-lo. Por exemplo, eu quero que você resolva algo para mim e eu lhe outorgo poderes através de uma procuração. Então, o representante convencional é aquele que recebe o mandato outorgado pelo credor com poderes especiais para receber o pagamento e dar a quitação. Então, quando eu tenho um representante, eu posso pagar a esse representante. Só que aqui tem mais uma observação. Se a representação ela for legal ou judicial, ou seja, é a lei que diz que naquele caso tem que ter um representante, ou foi o juiz que nomeou, nesse caso, você só pode pagar ao representante, você não pode pagar ao credor. Então, nesse caso de representação legal ou judicial, só é válido o pagamento feito ao representante. Você não pode pagar ao credor original. Já no caso da representação convencional, você pode pagar a qualquer um, tanto ao representante quanto ao credor, qualquer um deles vai poder lhe dar a quitação. O artigo 311 do Código Civil, ele considera autorizado a receber o pagamento portador da quitação, salvo se as circunstâncias contrariarem a presunção daí resultante. Ou seja, apareceu alguém com a quitação assinada pelo credor, essa pessoa vai ser presumidamente uma representante desse credor, mesmo sem uma procuração. Por quê? Porque a quitação, que vai ser assunto da próxima aula, ela é o documento que libera o devedor. Se o devedor estiver portando a quitação e recebeu a quitação, ele não pode mais ser cobrado. Então, se aparece alguém com essa quitação, você pode pagar para ela, porque quando ela lhe entregar a quitação, o credor não vai poder mais lhe cobrar. Então, o portador da quitação, ele é como se fosse um representante do credor. Ele não tem uma procuração, mas vocês vão ver lá em contratos que nem sempre eu vou precisar de uma procuração no contrato de mandato. Então,
presume-se que ele é o representante, você pode pagar, exceto se as circunstâncias contrariarem essa presunção, ou seja, o credor ele já fez a quitação para deixar lá já pronta para quando você chegasse, mas ele perdeu, ele avisa, olha, eu tinha feito o recibo e eu perdi, não pague para quem aparecer com ele. Ou então, se outras circunstâncias fizerem você desconfiar e você não paga e procura diretamente o credor para fazer esse pagamento, porque quem paga mal paga duas vezes. Se você pagar a alguém e esse pagamento não for válido, você continua devendo ao verdadeiro credor. O pagamento, ele, por alguma razão, pode ser efetuado a um terceiro que não é o credor. O devedor foi lá e pagou para um terceiro que não era o credor nem seu representante, ele vai continuar sendo devedor, porque esse pagamento não vai ter efeito liberatório, como está no material. O pagamento a quem não ostenta a qualidade de credor na data em que foi efetuado não tem efeito liberatório. Você tem que pagar o credor, ou se ele tiver um representante, você pode pagar o representante, mas você foi lá e pagou para uma outra pessoa que não era o credor, não era o representante, então você continua devendo, porque quem paga mal, paga duas vezes. Então, se o pagamento foi efetuado a quem não tem qualificação para receber, por não ser o credor ou não ser seu representante, aí o verdadeiro credor continua com direito ao pagamento e vai poder cobrar o devedor. Então, o devedor, quando for pagar, ele tem que primeiro se certificar de que a pessoa a quem ele vai pagar, de que aquele que está aceitando o pagamento, que é o solvens, que é o acipiens, melhor dizendo, o solvens é quem paga, então ele tem que certificar que o acipiens pode receber. Só que aí, nem sempre esse pagamento efetuado a um terceiro diferente do credor e que não é o representante vai ser inválido, porque o artigo 308 ele vai dizer que considera-se válido o pagamento feito a terceiro se for ratificado, ou seja, confirmado pelo credor, ou se o pagamento reverter em seu proveito. Ou seja, se o devedor, e o ônus da prova vai ser dele, se ele conseguir comprovar que o pagamento reverteu-se em benefício do credor, ou se o credor confirmar o pagamento, aí o pagamento está válido até para se evitar o enriquecimento sem causa. Agora, a confirmação do credor, ou seja, a ratificação que o credor fizer, ela vai retroagir ao dia do pagamento, ou seja, é como se desde o dia que foi pago ao terceiro já tivesse sido pago, então ele não vai dizer, de quando você pagou até a data que eu confirmei, passaram-se 15 dias, vai me dever 15 dias de juros. Não, se ele confirma o pagamento, retroage desde a data que o pagamento foi feito. E se ele não confirmar, mas o devedor conseguir comprovar que reverteu no proveito do credor, também vai ser considerado como válido. E esse proveito, ele pode ser direto, por exemplo, o terceiro recebeu e depositou o dinheiro na conta do credor. Mas pode ser também um proveito indireto, por exemplo, o terceiro recebeu e pagou uma despesa que era do credor, beneficiando esse credor, é um proveito indireto. Agora, lembrando, o ônus de comprovar vai ser do devedor. É o devedor que pagou a um terceiro e não é o credor que vai ter que comprovar que o credor foi beneficiado. E quanto ao proveito indireto, parte da doutrina, como Gonçalves, ainda vai trazer algumas ressalvas. Ele vai dizer que, mesmo se houver esse proveito indireto, se o credor comprovar que não pagaria aquela dívida que o terceiro pagou, ele vai poder cobrar o valor do devedor, porque ele poderia querer dar outro destino para aquele dinheiro, por exemplo. Então, se o pagamento indireto tolher a liberdade do credor de decidir o que fazer com suas contas, ele vai poder também cobrar desse devedor. Pode ainda acontecer do devedor pagar um terceiro, mas por achar que aquele terceiro era o credor. Então, ele não está pagando a um terceiro de forma deliberada, achando que o terceiro vai entregar para o credor. Não, aqui ele acha que o terceiro é o credor, esse é o credor putativo. Quem é o credor putativo? É aquele que se apresenta aos olhos de todos como verdadeiro credor, ou seja, aquele que aparenta ser o credor. Então, o pagamento feito de boa fé ao credor putativo é válido
ainda provado depois que não era o credor. Ou seja, eu paguei para o irmão gêmeo do credor, achando que era o credor. Esse pagamento é considerado como válido. O credor não vai poder me cobrar. O credor vai ficar no prejuízo? Não, ele vai poder cobrar desse credor putativo, desse terceiro. Então, ao verdadeiro credor que não recebeu o pagamento, resta somente voltar-se contra o credor putativo que recebeu indevidamente. Então, quando o devedor ele paga para um terceiro, mas achando que é o credor, e ele tem razões para achar, porque qualquer outra pessoa na mesma situação se confundiria, esse pagamento libera o devedor. O credor não pode mais cobrar do devedor. Mas para não ficar no prejuízo, o credor vai poder cobrar desse terceiro que não era credor, não deveria ter recebido esse pagamento. Mas lembrando, aqui não é você pagar qualquer pessoa e falar, eu achava que ela era o credor. Não. Tem alguns requisitos que tem que ser cumpridos. A boa-fé, que é o devedor realmente achava que ele era o credor, mas eu também preciso ter a excusabilidade do erro, ou seja, é um erro desculpável, é um erro que outras pessoas poderiam cometer, ou seja, outras pessoas também seriam levadas a acreditar que aquela pessoa era o credor. Então, nesse caso, não vai poder cobrar de novo do devedor. O devedor já pagou, o credor vai ter que cobrar dessa pessoa que parecia ser o credor e recebeu. Então, eu dei o exemplo do irmão gêmeo, que é bem comum, mas pode ser também, por exemplo, você tem que pagar o aluguel todo mês e você tem que ir na casa do locador deixar o dinheiro. Você vai lá todo mês e entrega sempre a pessoa que está lá e essa pessoa passa para o credor. Chega um dia, tem uma pessoa diferente, mas a pessoa está lá na casa, no estabelecimento do credor, e você pensa que ele é a pessoa que pode receber, e você paga, e depois te descobre que o credor nem mora mais lá, mas esqueceu de lhe avisar, por exemplo. Aí, nesse caso, você não tem culpa. É o exemplo do credor putativo. Qualquer pessoa que abrisse a porta lhe pareceria que era a pessoa autorizada a receber, por isso que você fez o pagamento. O credor não pode cobrar de você, vai ter que cobrar dessa pessoa que recebeu e não deveria ter recebido. Agora, lembrando, eu tenho que ter esses dois requisitos. Eu tenho que achar que é o credor ou a pessoa autorizada a receber, isso é a boa-fé, e tem que ser um erro desculpável. Outras pessoas poderiam cometer o mesmo erro, se confundir na mesma situação, aí o pagamento vai ser considerado como válido, o devedor está liberado e o credor vai ter que se resolver com essa pessoa que recebeu. Quando o credor for incapaz, a gente vai ver agora como é que o devedor deve agir para pagar. Se o credor é incapaz, ele vai ter um representante que vai ser nomeado judicialmente, mas a lei já prevê que o tutelado tem que ter um tutor, o curatelado tem que ter um curador, por exemplo. Então, se o credor ele é incapaz, o devedor tem que pagar para o representante. Por quê? Porque o pagamento tem que ser feito a uma pessoa que tenha capacidade de fornecer a quitação. Então, como está aqui no material, a quitação reclama capacidade, sem ela o pagamento não vale. Eu não posso pagar por incapaz, porque ele não consegue me dar uma quitação válida, eu não consigo receber um documento válido que comprove que eu paguei, então eu preciso pagar ao representante. Não paguei ao representante, paguei para o incapaz, o que é que vai acontecer? Se eu paguei a uma pessoa absolutamente incapaz, esse pagamento ele é nulo, não tem nenhuma validade, eu continuo devendo. Se eu paguei ao relativamente incapaz, o representante legal ele vai poder confirmar. E aí, não vai valer o pagamento cientemente feito ao credor incapaz de quitar se o devedor não provar que em benefício dele efetivamente se reverteu. Então, aqui eu paguei para um relativamente incapaz, sabendo que ele era relativamente incapaz, o representante não confirmou. Mas se eu conseguir comprovar que se reverteu em benefício dele, por exemplo, com esse pagamento ele comprou um bem que aumentou o seu patrimônio, aí o pagamento ele vai ser válido. Então, se eu sei que a pessoa é relativamente incapaz,
Mesmo assim, eu fui lá e paguei. Esse pagamento não tem validade, a menos que ou o representante confirme, aí não tem o que se discutir, ou que eu comprove que se reverteu em benefício dele. Então, eu tenho que comprovar que não houve um prejuízo para ele. Que ele, como o exemplo que eu dei, adquiriu um bem que aumentou seu patrimônio, ou ele guardou o dinheiro e entregou para o representante. Agora, por exemplo, ele pegou o dinheiro e rasgou, pegou o dinheiro e gastou todo com comida. Isso não se considera que reverteu em benefício dele, então eu continuo devendo. Então, isso quando você sabe que ele é incapaz. Mas se você que está pagando, você que é o solvens, desconhece sem culpa a incapacidade do credor, por exemplo, ele não tem cara de ter 17 anos, você pensa que ele tem 20 e outra pessoa se confundiria na mesma situação, ou ele maliciosamente ocultou sua idade, ou, por exemplo, a pessoa desenvolveu um problema, virou uma pródiga e não lhe avisou que não pode mais dispor do seu patrimônio, ela não avisou que agora tem um curador e você não sabia e pagou, aí o cumprimento vai ser válido, independente de comprovação de que trouxe proveito para o incapaz. Então, nesse caso, só se foi sem culpa, se for algo excusável, desculpável, ou seja, outras pessoas na mesma situação achariam estar tratando com alguém incapaz, então, nesse caso, o pagamento vai ser válido. E, para finalizar, o pagamento efetuado ao credor cujo crédito foi penhorado. Muitas vezes, a pessoa está sendo processada porque tem dívidas e não tem patrimônio para pagar, mas aí o juiz descobre que ele tem um crédito a receber depois e esse crédito é penhorado, você não vai poder pagar mais para esse credor, você vai ter que pagar no processo. Então, quando a penhora recai sobre um crédito, o devedor ele vai ser notificado a não pagar o credor, mas a depositar em juízo o valor devido. Então, eu devo a Maria, Maria está sendo processada e esse crédito foi penhorado, eu não posso mais pagar para Maria, eu fui notificada, agora eu tenho que pagar no processo. Então, se eu fui notificada da penhora, eu não posso mais pagar para o credor originário. Se mesmo assim eu pago para Maria, esse pagamento não tem validade e eu posso ser constrangida a pagar novamente agora no processo. Então, se eu fui notificada, eu não posso pagar mais para o credor porque houve uma penhora. Eu estaria, inclusive, desobedecendo uma determinação judicial, atentando contra o desenvolvimento do processo. Então, se eu fui notificada, não posso mais pagar ao credor. Tenho que pagar no processo. Se eu pago ao credor, esse pagamento não vai valer contra o terceiro exequente ou embargante, ou seja, contra a pessoa que pediu aquela penhora, e eu vou poder ser constrangida a pagar novamente. Por quê? Porque eu deveria ter pago no processo. E aí só vai me restar o direito de regresso contra o credor. Eu tentar receber de volta de Maria o que eu paguei a ela e deveria ter pago no processo. Então, essa é a primeira parte do conteúdo de pagamento. Ainda fica faltando a gente falar do objeto de pagamento, falar da quitação, lugar, tempo do pagamento. Então, assim, o pagamento realmente é um conteúdo bem extenso. Então, a gente vai dar continuidade a esse assunto na próxima aula.